Vamos orar, irmãos, agradecendo a Deus pela manhã, pelas nossas vidas, agradecendo a Deus pela graça. Vamos orar. Senhor, nós nessa manhã queremos render graças ao Senhor. Nesta manhã, Pai, nós queremos bendizer a Ti, Senhor, e agradecer, Pai, por todas as graças que o Senhor tem nos concedido. Queremos bendizer, Pai, ao Senhor nesta manhã, por mais uma semana, ó Deus, que se passou. Queremos bendizer ao Senhor nesta manhã, Pai, por mais um dia de Cristo estarmos aqui nesta manhã reunidos. E te agradecemos, Senhor, pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, pela vida do Teu povo, pela vida dos irmãos. Senhor Deus, nós queremos te agradecer nesta manhã, porque até aqui, Senhor, a Tua graça tem sido superabundante em nossas vidas. A Tua graça tem nos levado, Senhor, à transformação. A Tua graça, Senhor, tem sido derramada sobre as nossas vidas, Senhor, nos levando, Pai, a cada dia a vivermos para Ti, a vivermos para a glória do Teu nome. A Tua graça, Senhor, tem aplicado a redenção perfeita de Cristo em nossas vidas, através da atuação constante do Teu Espírito Santo em nós. Ó Deus, e nós nessa manhã queremos Te agradecer, porque temos a certeza de que o Senhor que começou em nossas vidas, Pai, a obra perfeita da salvação, o Senhor há de levar a bom termo, o Senhor há de levar a conclusão, o Senhor há de levar ao propósito final, ó Deus, a despeito das fraquezas do Teu povo, a despeito das fraquezas das nossas vidas. Senhor, o Senhor irá nos transformar segundo a imagem de Jesus Cristo, Teu Filho, segundo o caráter perfeito de Jesus Cristo, Senhor. É para este rumo e este alvo, Senhor, que o Teu Espírito tem nos levado progressivamente, Senhor, constantemente, ininterruptamente, Senhor. E nós queremos Te agradecer nesta manhã. Queremos bendizer a Ti, Senhor, por todos os recursos da graça, por toda a Tua bondade, Senhor, que é constantemente derramada sobre as nossas vidas. Também queremos Te pedir perdão pelos nossos pecados. Perdoe, Senhor, os pecados das nossas vidas. Perdoe, Senhor, se ainda tem reinado em nosso corpo mortal o pecado, Senhor. Tem misericórdia de nós. Perdoe se ainda o pecado tem atuado na nossa forma de pensar, na nossa forma de falar, na nossa forma de andar, Senhor. Perdoe nessa manhã as nossas transgressões. Ó Deus, e aplique em nossas vidas a vida de Cristo, Senhor. Que o Teu Espírito, pela fé nesta manhã, aplique a vida de Cristo nas nossas vidas, Senhor, para que o pecado não reine mais em nossa conduta, para que o pecado não reine mais em nossa forma de pensar, de falar, de agir, mas sim, ó Deus, a vida de Cristo, a vida da ressurreição, a vida da transformação na graça possa reinar em nossas vidas, Senhor. Uma vida pautada pela Tua vontade, uma vida pautada, Senhor, pela luz de Cristo, pela vontade de Cristo, é o que nós nessa manhã Te pedimos, Senhor. Ajude o Teu povo, dá-nos nessa manhã a verdadeira contrição, Senhor, o verdadeiro quebrantamento, Senhor. Amém. Para que possamos participar da mesa de Cristo, Senhor, com um exame profundo, Senhor, debaixo da Tua palavra, e com uma vida examinada, sincera, consciente, verdadeira, transparente, arrependida, possamos pela fé receber a vida de Cristo, Senhor, através dos elementos, Senhor, que são oferecidos ao Teu povo e que representam o corpo, representam o sangue da nova aliança, Pai. Amém. Que nesta manhã seja uma manhã, Senhor, de edificação para a vida do Teu povo, Pai. Que nesta manhã o Teu povo, Senhor, tenha a fé, ó Deus, edificada através da Tua palavra, da pregação, do ensino. Ó Deus, que o Teu povo nessa manhã seja renovado, Senhor, para a santificação. Que o Teu povo seja renovado nessa manhã em esperança, em fé, em amor. Ó Deus, que o fruto do Teu Espírito, Senhor, seja nessa manhã renovado na vida do Teu povo, Pai. Para que essa comunidade, Senhor, que foi estabelecida por Ti, para que as nossas vidas que foram chamadas, ó Deus,
das trevas para a luz. Evidencia este mundo caído, Senhor, por meio da unidade, Senhor, que somos discípulos de Cristo. Amém. Por meio do amor, Senhor, de uns para com os outros, que somos discípulos de Cristo, Senhor. Tira toda a frieza do nosso coração, ó Deus, e dá-nos o fervor do Teu Espírito, Pai, para que a nossa adoração não seja somente uma adoração de lábios, Senhor, mas que seja uma adoração que venha do nosso íntimo, ó Deus, que venha do nosso coração, que venha do nosso interior, ó Deus, e que seja sincera, verdadeira, e que seja pautada pela verdade, Senhor. Ó Deus, é o que nós te pedimos, Senhor. Abençoa também os que não estão presentes, os que estão vindo, os que estão viajando, trabalhando, Senhor. Dá graça aos teus filhos nessa manhã, Pai, para que eles também, quer estejam perto ou longe, Senhor, também possam ser renovados, Senhor, possam ser edificados, possam receber a graça para vencer as fraquezas, o pecado, e para lembrar, Senhor, de todos os benefícios de Cristo nesse dia, Senhor, nesse dia do Cristo ressurreto, Pai, que sejamos, Senhor, renovados em esperança, em amor, em fé, que os frutos do Espírito sejam renovados em nossas vidas, Senhor. É o que te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos de pé, louvamos a Deus com o Salmo de número 11. Senhor, como aumenta contra mim os opositores meus.
Salmo 124. Diz assim: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Todos juntos, verso 8. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Vamos orar, se assim. Obrigado, Deus. Pai de amor e de misericórdia, Deus Santo, Deus amado. Amém. Diante de Ti estamos nesse momento, Deus, para Te agradecer, Te adorar, exaltar-Te, Senhor, pois Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória, toda a adoração, todo o louvor das nossas almas. Pai, também queremos Te agradecer por tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor, que é muito mais do que aquilo que merecemos e do que precisamos. Amém. Tem cuidado de nós, Pai, da nossa vida, da nossa saúde, da nossa segurança. O Senhor tem nos garantido o pão de cada dia, Senhor. Tem nos garantido o trabalho, Senhor, a labuta. Tem nos garantido tudo, Senhor. Tudo devemos a Ti, todas as áreas de nossas vidas, Senhor, estão em Tuas mãos. Por isso nós Te agradecemos. Deus, nesse dia onde será celebrado, Senhor, a morte de Cristo, Amém. a Sua ressurreição, Amém. a nossa comunhão para contigo e para com os irmãos, a Tua mesa, a Tua ceia. Pai, que nós possamos, Senhor amado, ter os nossos pecados perdoados em Cristo Jesus. Deus, nos perdoa, Senhor. Se ainda em nós, meu Deus, alguma coisa não esteja de acordo com a Tua vontade, se ainda há falhas em nosso caráter, se ainda há pecados que ainda escondemos em nosso íntimo, se ainda há pecados que não pedimos perdão, chegamos aqui, Senhor, sem pedir perdão. O Senhor possa ter misericórdia de nós, nos dá um verdadeiro arrependimento em nossos corações, assim como o Senhor travou a Cristo na cruz do Calvário pelos nossos pecados, Deus. Amém. Fazendo morrer, Jesus. E que nós possamos também ser felizes, Pai, pela Tua palavra. Em misericórdia. Ó Deus, que essa penha. Ó Pai, que a Tua palavra possa quebrantar os nossos corações. Que possamos, Senhor, estar diante de Ti como pessoas, meu Deus, que têm seus pecados perdoados em Cristo Jesus. Amém. Tem misericórdia da Tua igreja, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de todos aqueles que clamam o Teu nome nessa terra. Amém. Pai, nesta manhã do Teu dia, que o Senhor possa ser conosco, que o Senhor possa aquecer os nossos corações com a Tua palavra, com os cânticos aqui cantados, que possam sair de corações, Senhor, de onde flui, meu Deus, a verdadeira adoração a Ti, meu Pai, em espírito e verdade. Ó Deus, que todo o pensamento que não esteja, Senhor, em Ti, seja levado cativo. Ó Pai, que todas as nossas preocupações e angústias sejam deixadas, meu Deus amado, ao Teu altar, e que possamos pensar somente em Ti, no Teu sacrifício, na Tua palavra. Ó Deus, eu pego um novo nascimento aqui neste lugar, para aqueles que ainda não nasceram de novo. Senhor, confirma a nossa eleição em Tua presença, meu Pai. Amém. Dá-nos um crescimento espiritual verdadeiro, sustentável. Abençoa o pastor da igreja, a sua família. Ó Senhor, todos aqueles que pregam a Tua palavra, que ensinam. Irmão Davi, Senhor, a mim, todas as irmãs que dão aula para as crianças. Ó Pai, que o Senhor possa, Deus, ter a mente delas limpa de todo mal, de todo pecado, Senhor. E que o Senhor possa, Senhor, ajudá-las em tudo, para que elas instruam essas crianças, Senhor, no verdadeiro caminho. Amém. Ó Pai de amor e de misericórdia, seja conosco essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Jamais poderá
Cumprimento a todos com um bom dia. Que a graça e paz esteja com cada um dos irmãos. E eu peço que os irmãos abram a palavra de Deus do Evangelho segundo escreveu o médico Lucas. O médico Lucas escreveu este Evangelho de Cristo Jesus, capítulo de número 22. Lucas 22. São apenas 4 versículos. Versículo de número 31 a versículo de número 34. Então, como nós já sabemos, estamos estudando sobre a certeza da graça e da salvação. A certeza da graça e da salvação. Este é o tema da nossa aula. Lucas 22, do 31 ao 34. Apenas algumas palavras de Jesus a Simão. Como os irmãos sabem, e quem lê a história de Pedro ou Simão, é o nome dele, Kefas, significa fragmento de uma rocha, Pedro, né? Kefas, uma caverna. Pedro foi um dos discípulos mais inconstantes de Jesus. Ele é bastante criticado, sabe, irmãos? Ele é bastante criticado. O temperamento dele era sanguíneo. Ele é daquele tipo de gente que se apaixona assim. Tem uma capacidade tão grande para se apaixonar por algo. E na mesma potência que ele se apaixona por algo, ele odeia também. Sabe? É o tipo de gente que oscila de 0 a 1000 e de 1000 a 0 em questão de segundos. São pessoas que você, do ponto de vista humano, não pode depositar confiança nelas, porque elas são imprevisíveis. Pedro era assim, impulsivo, explosivo, era precipitado no que falava. E deu um trabalho para Jesus. Trabalho. Se não fosse a paciência de Cristo para com ele, coitado de Pedro. Mas interessante é que quando eu leio sobre a vida de Pedro, quando eu leio a respeito de Pedro, eu me vejo em Pedro. E eu dou graças a Deus, porque Cristo incluiu um discípulo como Pedro. Porque em Pedro eu também me sinto incluído. Porque eu sou tal qual Pedro. Sou inconstante, impulsivo, oscilante, cheio de altos e baixos. Eu me vejo em Pedro. Mas a história de Pedro não termina, irmãos, num pessimismo. Não termina no pessimismo. E eu quero ler esses versículos, irmãos, depois eu vou para João. Eu vou ler a história do final de Pedro. Tá? Vamos ler aqui. São esses 4 versículos. Diz assim, ó. Simão, Simão. Qual é o contexto aqui? Jesus está prestes para ser traído. Jesus está aguardando Judas entrar ali no jardim do Getsemane, junto com uma turma de soldados, para entregá-lo aos soldados, para que Jesus seja traído, seja levado ao Calvário, seja esbofeteado, tenha sua face cuspida, tenha uma coroa de espinho cravada na cabeça e por sobre ela um caniço sendo batido, tenha o seu corpo dilacerado pelas chicotadas da chibata dos soldados romanos, tenha a sua honra toda ela jogada na lama do vitupério dos homens maus, tenha toda a vergonha e todo o desprezo lançado sobre si, e por último receba toda a ira de Deus sobre ele, a ira de Deus que merece, que só quem merece somos pecadores como nós, e ele tornou-se merecedor desta ira quando colocou-se no lugar de pecadores como nós. E aí Jesus Cristo está esperando, e de repente Jesus vai dizer algo a Pedro, esse discípulo inconstante. Olha o que ele diz: Simão, Simão. Percebe que é 2 vezes, irmão? 2 vezes aqui. Todas as vezes que apareceu uma expressão na Bíblia repetida 2 vezes, principalmente o amém
Isso aqui era um hebraísmo. Era uma forma da linguagem hebraica se expressar na sua ênfase. Então, quando Jesus Cristo diz assim, amém, amém, ou em verdade vos digo, lá no grego é amém, amém. Se ele diz assim, em verdade vos digo, é porque se ele fala a verdade duas vezes, é porque de fato é uma verdade absoluta. E o judeu, quando repetia uma palavra duas vezes, é porque ele queria chamar a atenção de forma absoluta. E Jesus está chamando a atenção de Pedro de forma muito absoluta, muito séria, muito grave. E ele está dizendo, Simão, Simão. Olha o que agora Jesus vai dizer para Simão, para Pedro. Eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. É um ponto de exclamação, irmão. Jesus está falando com um tom sério, grave. Eu, porém, graças a Deus que existe esse porém na Bíblia. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu, Senhor, olha aí, Pedro, olha Pedro, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Rapaz, que segurança! Quando eu ouço esse Pedro falar da segurança do que ele fala, pronto para ir para a prisão, para a morte, estou aqui, Senhor, estou contigo e no largo. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. E Pedro negou. Não é verdade? Mas nós já lemos as cartas de Pedro aqui, já lemos? E é uma das cartas que mais tem ênfase na prática da certeza da graça e da salvação. Foi a carta dele que nós lemos aqui nas primeiras aulas deste assunto, quando ele diz, olha, todas as coisas nos foram dadas através da graça que há em Jesus Cristo, para que façamos o quê? Para que coloquemos em prática diligentemente esta salvação que recebemos. Foi as cartas deste mesmo Pedro aqui que está fortalecendo os irmãos na diáspora. Pedro escreveu 2 cartas para fortalecer os irmãos que estavam sendo perseguidos, que estavam correndo para tentar salvar a própria vida por causa do Evangelho, mas que não negaram o nome de Jesus. E Pedro escreveu 2 cartas para confirmar esses irmãos, para consolar esses irmãos, para fortalecer esses irmãos. E diz a história que esse Pedro aqui cumpriu o que ele disse, irmão. Diz a história, a tradição, que esse Pedro aqui cumpriu o que disse. Porque diz a história que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Se não me falha a memória, na região próxima da Índia, se não me engano. Tomé também morreu nessa região. E Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Segundo conta a tradição, Pedro pediu para ser morto, crucificado de cabeça para baixo, para não morrer de forma digna como Cristo morreu. Ele disse, eu não sou digno de morrer como meu Senhor, me crucifique de cabeça para baixo. Esse Pedro morreu. E o próprio Cristo falou isso a respeito dele. Vamos lá para o Evangelho de João agora. No finalzinho do Evangelho de João. Eu quero ler do capítulo 21, do versículo 15 até o versículo de número 22. Capítulo 21 de João, versículos de número 15 a versículo de número 23. Posso ler? Olha o que vai acontecer com o Pedro agora. Só que agora é o encontro de Jesus com este Pedro, para que ele seja recuperado, para que ele seja devolvido à sua integridade, à sua comunhão com o corpo de Cristo, com os discípulos. Aqui Cristo vai restaurar o ministério de Pedro. É nesse encontro aqui. Eu vou ler do 15 em diante. Diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a quem? A Simão Pedro:
aqui Jesus já tinha ressuscitado dentre os mortos. Pedro havia negado, Cristo havia morrido e aqui Cristo havia ressuscitado. Eles estavam pescando, voltaram para a pescaria. Os discípulos estavam todos desiludidos. Esse negócio de Jesus agora não dá mais. Ele morreu, acabou, foi bom enquanto vivemos com ele. Ele multiplicou pães, multiplicou peixes, ele ressuscitou Lázaro, ele fez maravilhas entre nós. As palavras dele ardiam em nossos corações quando ele ensinava, mas agora não dá mais, ele morreu. Agora nos resta voltar para as nossas empresas e voltar àquela rotinazinha da vida e esperar o fim dela chegar, porque para nós não tem mais esperança. E aqui eles voltaram para a pescaria, estavam lá na sua pescaria, estavam pescando a noite toda, era costume se pescar a noite toda até o romper do dia. E de repente aqui conta o texto do capítulo 21, em casa você lê o capítulo todo para você entender o que eu estou te falando. No capítulo 21 descreve que Jesus chega à margem, tem uma fogueira acesa, e Jesus assa peixe, põe peixe para assar. Jesus chega na beira da praia e olha para os discípulos, o barquinho deles. E agora Pedro reconhece Jesus lá na praia e diz assim: é Jesus, é o mestre. E diz a história que esse Pedro, de tão impossível, tão afoito que era, nem se recompôs direito, mergulhou, não esperou nem o barco se aproximar da praia, mergulhou e foi ao encontro de Jesus. Olha o que acontece agora. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele me disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? Respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te vestias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar, com o gênero de morte, Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue. Então Pedro, voltando-se, viu que também ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo, João, não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Pedro, cuida da tua vida. Já disse, Pedro, o que vai acontecer contigo. Então, irmãos, esse Pedro aí foi recuperado por Cristo, foi reintegrado aos discípulos. E é tão bonito como Cristo se reencontra com ele, porque nas palavras de Cristo ele não joga no rosto de Pedro o que Pedro falou. Ele não chega e diz assim para Pedro: eu não te falei que ia me negar? Eu não te falei que o galo cantasse 3 vezes tu ia me negar, Pedro? Ele falou isso. Pedro, tu me amas. É interessante esse texto no grego, porque a palavra amar aqui para nós ela fica muito vaga. E no texto grego, Jesus está dizendo assim para Pedro: Pedro, tu me amas com amor incondicional, com amor de Deus. E Pedro responde: Senhor, eu te amo como amigo. Que são 2 palavras diferentes do grego, filéu e ágape. E Jesus está dizendo: Pedro, tu me amas com o amor de Deus, o amor incondicional, o amor que não joga nada no rosto.
o amor que recupera, o amor que reintegra apesar dos pecados. Tu me amas sim, Pedro. Esse amor incondicional, esse amor inexplicável, esse amor que vai para além das palavras e se materializa em obras, como eu fiz, e provei que amo vocês. E aí Pedro responde: eu te amo como amigos, tu sabes. Pedro, tu me amas. Te amo como amigos. Na terceira vez, Pedro, tu me amas. Pedro diz: Senhor, tu sabes que te amo. Tu sabes. E aí, a resposta de Jesus para Pedro é o seguinte: apacenta as minhas ovelhas. Esse amor de fato é amor quando ele se transforma em obras, quando ele vaza para além das nossas palavras, quando ele vai para além da poesia da letra, irmãos, se transforma em realidade. Jesus está dizendo: se de fato tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. Eu vou voltar para o Pai, mas agora te deixo como pastor delas. E o que ele disse antes de Pedro negá-lo? Depois disso tudo, Pedro, fortalece os teus irmãos. Fortalece os teus irmãos, porque eles são tal como tu, Pedro, inconstantes, fracos, cheios de temores, de desequilíbrios. Mas vai, Pedro, depois disso tudo, e fortalece-os. E já vou te dizer o teu fim, Pedro. Teu fim é que tu vai ser preso, vai te entregar para a morte, e tu vai morrer para glorificar a Deus. A glória que eu tenho na tua vida, Pedro, é que tu vai morrer pela causa da glória de Deus. Pela causa do Evangelho. Já pensou, irmão, você ter no final da sua agenda essa proposta de morte e de morrer para glorificar a Deus? E depois ainda escrever duas belíssimas e profundíssimas cartas para fortalecer os irmãos que estavam perseguidos. Deus chamou um homem inconstante, um homem cheio de altos e baixos, um homem desequilibrado, um homem impulsivo, e o transformou, sabe em quê, irmãos? Em pastor de ovelhas. Quando ele escreve a sua carta, suas duas cartas, ele diz assim: e eu, irmãos, presbíteros como vós, pastor como vós, vos escrevo assim, assim, assim. E ele se reconhece como pastor da igreja, pastoreou a igreja de Cristo. Esse é o mesmo Pedro que, quando estava indo na hora nona orar, juntamente com João, lá no templo de Formosa, se encontrava um mendigo lá pedindo, um aleijado pedindo esmola. Ele orou e eles oraram, e aquele aleijado pôs sobre os dois pés e começou a glorificar a Deus. E ele pregou, e se acrescentaram 5.000 almas naquele dia. Esse é o mesmo Pedro que pregou e 3.000 pessoas foram convertidas ao Evangelho. Este é o mesmo Pedro, irmãos, recuperado pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus. Isso aqui é certeza. Verdadeira certeza de graça e de salvação nos faz produtivos no reino de Deus. Nos faz irmãos apacentadores de ovelhas. E nos faz pessoas para fortalecer os demais irmãos. Nos faz ver fracos tais quais os outros irmãos, mas agora nos faz suficientes na graça. Suficientes na graça e no Evangelho, irmãos. Não em mim mesmo. Se Pedro fosse confiar em mim mesmo, que inconstância, irmãos, era a vida de Pedro, tal qual é a minha. Mas Pedro agora estava suficiente na graça e no Evangelho de Cristo Jesus, e por isso ele poderia agora fortalecer os irmãos inconstantes. Isso é o que o Evangelho faz conosco. Recuperou esse Pedro inconstante e o transformou em pastor de ovelhas, em escritor de cartas canônicas, cartas sagradas, que até hoje fortalecem a nós, irmãos de Pedro. Que até hoje nos fortalecem, que até hoje nos põe de pé e nos põe cheios de combustível da graça para continuar a caminhada cristã. Vamos orar então e damos graças, porque o Senhor incluiu discípulos como Pedro no teu grupo, na tua igreja. Eis aqui esses discípulos também, Senhor, como Pedro, tão fracos, tão limitados, tão impulsivos, tão inconstantes, tão incompreensíveis, Senhor. Mas a tua graça nos compreende, nos regenera, nos põe de pé, nos põe de volta à caminhada, nos acolhe, nos inclui, nos entende. Essa graça que nos investiga e que nos restaura, pelo amor de Deus, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa mensagem nesta manhã. Muito obrigado.
obrigado por este amor tão poderoso, Senhor, que aquece os nossos corações, tão frios, Senhor, ainda tão distantes, mas muito obrigado, Senhor, por esse reencontro aqui com o Evangelho. Muito obrigado, Senhor, por essa proposta que o Evangelho nos traz nesta manhã. Amém. Muito obrigado e te pedimos perdão pelos nossos pecados. Ô Senhor, não desista de nós como o Senhor não desistiu de Pedro. Não desista, Senhor. Continue conosco. Continue conosco, Senhor. Porque tal qual aquele publicano, Senhor, nós dizemos: tem misericórdia de nós, pecadores, Senhor. Tem misericórdia de nós. E nos dá graça nessa caminhada, para que possamos ser cheios desta graça e deste Evangelho e desta certeza que o Teu Evangelho traz pela fé em Cristo Jesus. Para que possamos também, Deus, confirmar, consolar e restaurar outros na nossa caminhada. E também, Senhor, põe pessoas fracas na nossa caminhada. Põe pessoas fracas, Senhor, em nosso convívio, Senhor, para que possamos, ó Deus, como fracos, fortalecer os outros fracos, Senhor, também. Porque a Tua palavra nos diz: diga ao fraco, eu sou forte. Sim, Senhor. E a Tua palavra também nos ordena a fortalecer as mãos fracas e os joelhos trôpegos, Senhor. É o que o Teu Evangelho nos manda. E o Teu Evangelho nos ensina, Senhor, também a não apagar o pavio que fumega e nem a quebrar, Senhor, a árvore já quebrada, Senhor. Ó Senhor, dá-nos esta graça que o Evangelho traz de restauração para as vidas que chegam já quase apagando, Senhor, diante de nós. Caniços rachados, Senhor, porém não quebrados. Que o Senhor nos dê a graça de restaurá-los e de avivá-los pelo Evangelho de Cristo Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, que te damos graça por este Evangelho da restauração. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amém. Então, irmãos, com essas palavras, nós estamos aqui aí para terminar esse assunto. E eu quero ler com os irmãos, rapidamente, para recapitular, para eu chegar na última parte ali. Quero ler com os irmãos na verdade, o texto da Confissão de Fé. Vamos ler tudo juntos, irmãos? O texto da Confissão de Fé Batista. Os crentes verdadeiros podem ter a certeza de salvação abalada, diminuída ou interrompida, de diversas maneiras. Por negligência na preservação dessa certeza, por carinho ao pecado específico, inverte a consciência e entristece o espírito, por uma tentação súbita ou veemente, por Deus fechar sobre eles a luz da sua presença, permitindo que mesmo que nele caminhem trevas que não têm luz. Contudo, eles jamais ficam destituídos da vida semente e da vida de fé, do amor de Cristo e dos irmãos, da sinceridade de coração e da consciência do dever. É a partir dessas graças, por obra do Espírito, que a certeza da salvação pode ser verificada no devido tempo e mediante elas, os crentes são preservados de um total desespero. Isso é bonito. É bonito encontrar isso aí. É interessante a gente ler esses textos da Confissão de Fé, porque a gente vai aprender que não existe supercrentes, que não existe crente muralha. Sabe, crente muralha? Antigamente a gente encontrava alguns crentes que se diziam muralha. Não, irmão. Aqui é poder. Irmão, aqui é crente. E daqui a pouco esse irmão caía no pecado, e a vergonha era terrível sobre ele, e a consciência dele ficava maculada, e os processos de neurose tomavam de conta da cabeça dele, e ele tinha agora vergonha de voltar para a igreja. Sabe por quê? Ele se achava poderoso demais. Mas, irmãos, tem uma coisa que o Evangelho ensina para nós: é que nós somos uma tropa de fracos. Como disse T.S. Eliot, um ajuntamento de homens loucos, de homens de palha. O apóstolo Paulo escrevendo isso, lá os coríntios se achavam uma igreja poderosa, sabe? Os coríntios se achavam, irmãos, a igreja de Corinto era uma igreja formada por gregos, mas eram gregos da nata, sabe? Gregos da alta sociedade.
E eles tinham um grande apreço por quem falava bem. Eles tinham um grande apreço por quem conseguia dominar os temas de filosofia. Eles honravam as pessoas de grana, as pessoas que andavam bem vestidas. Eles tinham um grande apreço por as pessoas que conseguiam desenvolver um assunto com propriedade, com intelectual bem fundamentado. E Paulo chegou lá, irmãos, falando um grego assim meio fraco, sabe? Um grego que não era da academia. E alguns da igreja rejeitaram Paulo. Você não tá galera. Paulo é um fraco. Bom mesmo é Apolo, sabe por quê? Porque Apolo era grego de nascimento, de cultura. E Apolo dominava os assuntos gregos, a retórica grega. Apolo era um intelectual. Foi alcançado pelo Evangelho por Priscila e Áquila. E quando ele pregou o Evangelho lá em Corinto, os irmãos ficaram: nossa, esse homem é demais. Quem vai pregar hoje? É Apolo. A igreja lotava para ouvir Apolo pregar. E chega Paulo lá, pregando assim um grego, meio truncado. E poucos começam a ter interesse pela mensagem que Paulo pregava. E diz a palavra que Paulo chegou lá também em fraqueza. E no dia da ceia, o pastor vai pregar hoje a ceia. E no dia da ceia, irmãos, os irmãos deixavam os mais pobres com fome. E os mais ricos traziam aqueles banquetes assim, que eu não sei muito o nome de prato de comida aí sofisticado, sei lá. Caviar. Caviar, né? Traziam uns risoto aí, uns negócios bem sofisticados. E os mais pobres chegavam, os estrogonofes, os mais pobres chegavam lá com uma farinha, sei lá o que era, e eles deixavam os mais pobres sem comer aqueles banquetes que eles traziam, fechavam a panelinha entre os ricos ali, os mais pobres ficavam de fora, e depois eles iam ceiar, dizer que estavam em comunhão uns com os outros. Aí Paulo escreve essa carta para refutar esses acontecimentos, e Paulo vai dizer para eles assim: irmãos, Deus não escolheu os fortes nem os nobres deste mundo, mas escolheu os que não são para confundir os que são, e chamou os fracos para confundir os fortes. A igreja é uma igreja composta de fracos e uma igreja composta daqueles que não são, porque aqueles que não são, Cristo vai ser tudo na vida deles. Esses que não são, na vida deles está a glória de Cristo Jesus. Porque Deus gosta de botar a sua glória para brilhar numa sarça. Sabe o que é uma sarça? É uma das plantas mais feias que tem no deserto. Irmão, além de ser feia, ainda está no deserto. A sarça é uma planta cheia de espinhos, assim, para baixo ainda. Os espinhos da sarça são todos para baixo. Assim, tá bom? Então, se você for tentar pegar para arrancar essa sarça, para plantar no seu jardim, ela vai te furar todinho. Os espinhos todos para baixo. Então é uma planta feia, não dá fruto, só espinho, não tem sombra e está lá no meio do deserto. Mas foi numa sarça que Deus fez resplandecer a glória dele. E não vá pensar que Deus vai resplandecer a glória dele sobre você enquanto você achar que é alguma coisa. O Evangelho, a primeira verdade que ele traz sobre nós é nos mostrar a agenda da cruz de um Cristo humilhado, de um Cristo sem glória, de um Cristo servo. Essa é a agenda da cruz. Um Evangelho que quando você se depara com ele, você diz: mas isso aí é que é o Evangelho? Passei a vida toda correndo atrás de algo sofisticado, de algo que deixasse a minha alma num processo de catarse mimética, que deixasse a minha alma extravasar em prazer, e eu encontro isso. Esse Cristo servo, esse Cristo homem, cheio de dores, experimentado em trabalhos, que sabe o que é padecer, esse Cristo feio, que ninguém dá nenhum olhar para ele de encantamento, é o que o profeta Isaías está dizendo no capítulo 53. Não víamos nele nenhuma beleza, nem formosura para que o pudéssemos desejar. Então, irmãos, resumindo tudo isso, é que o Evangelho primeiramente vem nos humilhar e dizermos que somos fracos,
que sem Deus não somos nada e ninguém, e que se não for a graça do Evangelho trabalhando em nossas vidas, nós teremos um fracasso cósmico. Por mais que tenhamos alguma coisa, seremos um fracasso cósmico. Por mais que tenhamos dinheiro, seremos uns desesperançados. Por mais que tenhamos tudo nessa vida para nos apoiarmos e para termos uma vida regalada, sem Deus, irmãos, não somos nada. E é nesse momento da confissão de fé que eu fico maravilhado, irmãos, porque esses irmãos que escreveram essa confissão de fé entenderam essa verdade do Evangelho e nos mostram o quanto nós somos fracos, o quanto nós somos limitados e o quanto não podemos depender de nós mesmos para nada. Depender de nós mesmos para nada. Porque hoje eu estou aqui dando aula para os irmãos, usando o Evangelho da graça. Mas como disse C.S. Lewis, depois do domingo vem a segunda. E disse um escritor que Salomão escreveu o Eclesiastes, aquele livro carregado de pessimismo existencial, mas também carregado da graça do Evangelho, num dia de segunda-feira, um dos dias mais terríveis da existência. Pode ser que amanhã eu esteja tomado de temores, terrores e tremores, mas mesmo assim a graça não desiste de mim, e Deus não deixa a minha fé acabar, e Deus não retira a sua graça de sobre mim. Isso, irmãos, é que é Evangelho, é a realidade pura e simples que nos coloca em pé diante das dificuldades da vida e das dores da existência. Então está aí, Deus nos livra de um desespero total. Mas o que me chama a atenção nessa última parte é que, por mais que algum aqui dos irmãos, ou todos os irmãos, um dia terão que passar por isso, não sei se você já passou, se já passou, pode passar de novo. É que Deus, em qualquer momento da nossa história, irmãos, Ele vai tirar essa certeza de dentro de nós, vai nos entregar, irmãos, a um certo temor, a um certo desequilíbrio. É tão importante isso, irmãos, nessa última parte, que eu fiquei meditando nessa última parte e mas implicar. Mas Deus pode fazer isso até com o melhor crente da igreja. O melhor crente da igreja. O melhor crente que a gente diz é aquele crente que não falta um culto, o crente que dá o dízimo, é o melhor crente. O crente que canta com alegria. É o crente que, se não tiver ninguém, mas ele está para ajudar o pastor. Não, o pastor não vai ficar triste hoje por lá. O melhor crente que a gente acha é esse daí. Para Deus não existe melhor crente, não. Para Deus existem filhos. Para Deus existem filhos. Independentemente do nível de espiritualidade que você chegou e de amadurecimento que você alcançou pela graça, para Deus existem filhos. É isso que para Deus existe. E filhos nos quais o Espírito Santo dele está trabalhando para formar a imagem de Jesus Cristo. Aí o interessante, irmãos, é isso aqui, ó. Essa parte aí, e a última parte que nós vemos, fala de crentes genuínos. Crentes genuínos. Crentes que abraçam o Evangelho, que vivem o Evangelho, são transformados pelo Evangelho, mas que Deus vai permitir acontecer momentos desses na vida dele. Momentos de incerteza, de insegurança, momentos de dúvida, dele ter chegado a vida até mesmo do Evangelho. Mas, irmãos, em todos esses momentos aí, Deus não vai tirar o Espírito Santo dele. Deus não tira o Espírito Santo de nenhum crente, de nenhum filho dele. Porque a partir do momento que Deus retirar de nós o Espírito Santo, deixamos de ser filhos de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, vai dizer: porque vós sois filhos, Deus enviou ao vosso coração o Espírito do seu Filho, pelo qual nós clamamos, Papai querido. Então não tem como, irmãos, deixarmos de ser filhos, se de fato o Evangelho nos alcançou. Deus continua conosco, apesar das circunstâncias, apesar desses momentos que Ele mesmo vai mandar, que Ele mesmo vai decretar em nossas vidas, mas Deus vai estar conosco pelo seu Santo Espírito. E a razão, irmãos, de não nos perdermos e de não sermos extraviados pelo pecado e de Cristo não deixar Satanás acabar conosco é porque Cristo intercede por nós constantemente. Cristo é o nosso intercessor eterno e Cristo está rogando por nós todos os dias. Ele disse a Pedro: Satanás vos pediu para se andar convosco, Pedro. Pedro disse:
Sim, me pediu. Eu lembro de Jó. Veja que a Bíblia é uma verdade só, irmãos. O diabo é intimado lá diante de Deus e o diabo tem que pedir permissão a Deus. Se Deus não permitir, o diabo não faz nada. E hoje as pessoas vivem dentro das igrejas pensando que Deus está lutando, está travando uma queda de braço com o diabo lá no céu. Pensa que Deus está brigando com o diabo. Não, irmãos, esqueça isso. Esqueça isso. Deus é o Senhor de tudo, irmão. E o diabo, irmãos, também é servo de Deus. Ele não disputa com Deus em nada. Tema a Deus. Viva debaixo desta graça. E deixe que o diabo, Deus toma conta dele. Então, irmãos, veja. O que é se andar? O que Jesus Cristo falou que o diabo pediu para se andar? É uma expressão que Jesus usa. Vocês já viram na roça, a mulher quando pisa no arroz e depois joga o arroz numa peneira, sacode assim, para o vento jogar a palha, ficar só o arroz, se andar e jogar para cima, para ver o que fica. Roda, joga para cima, para ver o que fica. Joga e o vento bate e arrasta o que for casca. Arrasta o que for casca. Só que isso na vida, irmãos, da gente é terrível. Você já teve a sensação de entrar numa roda gigante? Já? Sobe assim. Só que você já teve a oportunidade de entrar naquele brinquedinho que te joga para cima assim, e lá em cima ele para e depois desce uma queda ali? Alguém já teve essa sensação? Quem já teve, mais ou menos, sabe o que é ser jogado para cima, né? Dá uma sensação de confusão mental. Parece que o estômago vai parar no lugar da cabeça, né? Dá um enjoo. Você fica todo perturbado e quando desce lá, você está pronto a expulsar quando vai mais assim, não é verdade? Não é verdade? Se andar é isso aí. Quem sabe Deus permita que o diabo se ande com a vida de alguns de nós, mas Cristo está rogando para nos preservar nesse processo. No final de tudo, amém, Cristo vai te devolver, vai te reintegrar. No final de tudo, você vai saber que mesmo nesse processo de ciranda, não é daquele cirandinha que ele pegava com as crianças, não. Cirandinha, mano. É jogar para cima, assim, te deixar perturbado. É tirar os teus pés do chão de tal forma que você não entenda mais nada na tua realidade, mais nada na tua vida. Tudo agora está bagunçado, tudo está de cabeça para baixo. Você não tem bússola nenhuma na mão para reorganizar a tua história e a tua vida. E no final de tudo, tu vai entender e eu vou entender que Cristo continua rogando por mim. Cristo é o nosso eterno intercessor. E ele disse para Pedro: mas eu roguei por ti. Eu roguei por vós. Nenhum deles se perdeu, exceto Judas, que já era filho da perdição. Sabe por que nós não nos perderemos, apesar dessas dúvidas que vão nos assaltar, desses problemas que vão nos assaltar na vida cristã, desses altos e baixos que vão acontecer, dessas ordens de Deus para que o mal também entre na nossa caminhada, nos perturbe, provoque doenças, traga males, traga desemprego, traga o que for, irmãos. Deus vai permitir. Agora, por que Deus permite isso? Temos algumas especulações, porque nem tudo temos resposta. Eu dou graças a Deus, irmãos, que nem para tudo nós não temos resposta. Dou graças a Deus por isso, sabe por quê? O apóstolo Paulo disse assim: tu deve conhecer em parte. Em parte profetizamos, em parte conhecemos. Em parte profetizamos, em parte conhecemos. Mas em breve, logo, eu o conhecerei como por ele sou conhecido. Como é que Deus nos conhece, irmãos? De uma forma profunda. Deus nos conhece, irmãos. Até os sentimentos mais obscuros da alma, Deus sabe, Deus entende, Deus nos percebe, Deus nos compreende profundamente. O salmista diz que no profundo, tu me entreteceste, me teceste como uma mulher faz um tapete de palha, uma esteira, ou faz uma cesta de palha.
Deus entreteceu no ventre da minha mãe. Tu já me conhecias antes mesmo de eu ser formado. Esse Deus que nos conhece, irmão, o apóstolo Paulo está dizendo: daqui a pouco eu vou conhecê-lo como por ele eu sou conhecido. Irmãos, qual é a resposta para todas as nossas dúvidas e inquietações? Qual é a resposta para todas as nossas perguntas que começam assim: mas por que Deus permite isso? Qual é a resposta? Para todas as nossas perguntas que dizem: mas Deus, por que logo agora? Qual é a resposta? No final de tudo, a resposta vai ser quando você conhecer Cristo pessoalmente, face a face como Ele é. Aí você vai dizer, como Paulo: em parte eu profetizava, em parte eu conhecia, mas agora eu o conheço como por ele eu sou conhecido. Todas as respostas, irmãos, teremos em Cristo naquele dia. Teremos em Cristo. Todo o consolo, toda a confirmação da alma teremos naquele grande dia. Já temos em parte, mas naquele dia vai se consumar de forma poderosa e absoluta. Por que Deus vai permitir momentos de incertezas e inseguranças na nossa vida? Por quê? Vamos lá? Vamos ver todos juntos? Os irmãos conseguem ver? Consegue. Vamos ver. Para aumentar a nossa dependência nele. Primeira vez, Deus vai permitir isso. Para que no meio desse processo todinho de incerteza, insegurança, problema, luta, doença, seja o que for, percas, seja o que for, no final de tudo e no meio dessa luta, você vai aprender a correr só para Deus. Nós vivemos num mundo que isso aí é difícil. Isso aí é difícil. Quando bate a doença na porta, a gente olha pro cartãozinho assim do plano da cabeça. Vou lá no Chile até agora. É verdade? Vai resolver, né? Você precisa. O marido viaja, você precisa saber como ele está. Você não vai orar por ele. Você tem um WhatsApp. E aí, meu bem, como estás? Não é verdade? Antigamente tinha que escrever uma carta para chegar lá com 6 meses. Aí a esposa ajoelhada disse: Senhor, guarda o meu marido que foi a serviço. Põe tuas mãos sobre ele. Dá graça a ele desses negócios, livro do mal. E o marido voltava para casa coberto pela graça de Cristo. Não é verdade? O dinheiro acaba e precisa pagar mais algumas coisas, a gente e um dinheiro emprestado. Tem o crédito, tem uma linha de crédito, né? E hoje o marido está aqui, ou a mulher está aqui perto. Está longe igual aquela cantina do Roberto Carlos. Longe do meu coração. Pois é. Então nós vivemos um dia, irmão, que falar em depender de Deus é quase que utópico. É utópico, irmãos. Falar em depender de Deus para uma geração que resolve tudo com um clique do mouse, que resolve tudo com linha de créditos aí, que resolve tudo com plano de saúde bom, que tem a melhor indústria farmacêutica à sua disposição. Esses dias eu fiquei sabendo que no Hospital Sírio-Libanês tem uma ampola assim de fabricar, ela custa 68 mil reais. Se não me falha a memória, 68 mil reais. E ela serve, sabe para quê? Quando chegam os dignatários, os nobres da sociedade brasileira chegam lá para tratamento de câncer, seja lá o que for, sofrendo de dores terríveis, o médico chega e diz: vamos aplicar aquela ampolinha aqui. Aplica no soro, menos de um segundo a pessoa não sente mais dor nenhuma, não sabe nem se ela está doente. 68 mil reais. Então, falar em depender de Deus para uma geração que conhece medicamentos tão fortes como esses, que acaba com a dor em questão de segundo, tratamentos e mais tratamentos que resolvem muitos problemas hoje, do ponto de vista da medicina. Falar de depender de Deus para uma geração, a geração da velocidade, a geração dos megas, dos gigabytes, a geração da conexão global. Falar de Deus para essa geração e de depender
em Deus, para essa geração, irmãos, é assunto de fé e de graça. Você não convence ninguém se não for a graça de alguém. Mas Deus tem os seus processos para nos convencer de que nós temos que depender dele. E um dia desse eu meditando sobre o Salmo 23, a gente acha aquele salmo muito bonito, irmãos. E eu meditando naquele salmo por alguns dias, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar no espaço em vez de espaço. É o salmo que nós temos na cabeça. E nos momentos de dores é o salmo que vem. O que é o salmo que vem nos momentos de dores? Não é? E a gente, eu lendo aquele salmo, meditando nele, eu disse, mas tem uma verdade aqui que Deus me ensinou. É que nós não queremos um pastor. Não queremos um pastor, irmãos. Nós não queremos um pastor. Nós somos tão rebeldes e nos achamos tão suficientes em nós mesmos que nós não corremos para o pastor. Porque só no momento de dor nós lembramos do pastor. O Senhor é meu pastor. Eu tenho um pastor. Por que você tem um pastor? Porque eu não posso correr no Ciro Libanês para pagar 68 mil reais para sanar a minha dor. Então o pastor me ajuda. E mesmo assim a visão ainda é deturpada, porque é o Deus segundo as minhas serventias, é o Deus segundo as minhas necessidades, é o Deus fast food, é o Deus que está 24 horas à minha disposição. Mas nós não estamos, irmãos, na carreira da vida cristã, cultivando uma vida de total dependência em Deus. Porque aí veio o orgulho. Sim, orgulho. Sim, falou a verdade. Nós tínhamos que gritar aqui, pastor, ora por mim, eu estou numa situação difícil, mas cadê que ele grita? Ele não grita não. Pois é. Então, no fundo, irmãos, o que está por trás daquele salmo ali é a nossa arrogância, é a nossa prepotência, é a nossa altivez, são os nossos recursos, é o nosso bom emprego, é a nossa estabilidade social. Mas se você for ler o contexto do Salmo 23, o salmista estava nos piores dias da sua vida. Davi não escreveu aquele salmo no palácio, ele escreveu num momento de luta, de dor, de perseguição, de angústia. Segundo o contexto, diz que ele estava ainda no deserto. No deserto. Por isso que ele fala de água. Refrigera minha alma. Estou no deserto. Leva minhas águas tranquilas. Davi lembrava de quando levava as ovelhinhas para águas tranquilas, serenas. Porque o ovelha não bebe em água corrente, ela se assusta. Não bebe não. A gente tem que ter remanso. O pastor fazia uma reversinha para a água ficar mais tranquila, para as ovelhas chegarem devagarinho e beberem. Porque senão se assustavam. Mas o pastor antes disso tinha que trazer pedra pesada para fazer uma represa ali para a água represar e ficar tranquila, fresquinha para ela. O pastor levava para a pasta dos verdejantes, sabe por quê, irmão? Porque o ovelha não tem discernimento. Se deixar num campo que tem erva daninha, ela come erva daninha e morre envenenada. O pastor tinha que ir guiando até chegar no pasto que ele olhasse, aqui não tem capim venenoso, ela pode comer. É o cuidado de Deus conosco. Se ele deixar a gente comer veneno, se ele deixar a gente se envenenar achando que é comida. Irmãos, ovelha é o melhor tipo de crente, é o melhor símbolo para representar um crente. Você sabe disso? Ovelha não tem discernimento, o lobo vem e mata facilmente, não tem malícia de nada, qualquer coisa assusta. É ovelha. Se não tiver o pastor, se perde tudo. Se extraviam todos. Deus sabe escolher até os simples. Então, irmãos, nós precisamos pedir a graça de Deus para cultivar em nossas vidas essa cultura da dependência de Deus, irmãos, apesar dos recursos que Ele nos tem dado, irmão. Porque veja, o cartão bom do plano de saúde que você tem, no bolso, no Bradesco, ou quem sabe você já é tratado até no Ciro Libanês, foi Deus quem te deu essa graça. Não é para você deixar de recorrer a essa graça, não. É graça, é bênção de Deus também. Esses remédios bons que param a dor, Deus também te deu. Foi Deus que deu graça para a medicina, para a ciência. Então pode usar, irmãos. Deus te deu dinheiro, irmão? Amém, irmão. Deus te deu dinheiro, irmão. Então faça bom uso desse dinheiro, ajude o outro, ajude a sua família, a si mesmo, invista no reino dos céus. Amém.
Mas sabe qual é o problema disso tudo? É que nós invertemos as coisas. Deus está aqui, nós estamos aqui, e Deus nos dá as bênçãos. Nós nos agarramos às bênçãos e esquecemos de Deus, irmão. É igual a criança que o pai chega em casa, dá o melhor presente para ela mal agradece o pai, abraça o presente e esquece do pai e da mãe. Agora só vê só o brinquedo. Toma com o brinquedo, acorda com o brinquedo, come com o brinquedo, esquecer de tudo, agora é só o brinquedo. Nós somos como essas crianças, irmãos. Agarramos com os brinquedos que Deus nos dá e nos esquecemos deles, que é aquele que nos dá esses presentes. Nos esquecemos dessa fonte de bênção, nos esquecemos desse Deus que se lembra de nós, que se preocupa com nós, que é o nosso pastor, que nos guia. Nós fazemos isso. Nós não cultivamos mais, nós não temos mais essa cultura da dependência em Deus, apesar dos recursos que Deus tem dado. Porque depender de Deus quando faltar os recursos vai ser automático, a gente vai correr. Eu me ajudo. Vai ser fácil. Agora, cultivar essa cultura do depender de Deus no meio das necessidades, tendo os recursos, é que é um fator de diferença. Então que Deus nos dê essa graça para dependermos dele. Eu falo assim, eu só tenho o Senhor agora. Só tem o Senhor agora. Só ficou o Senhor. Só restou o Senhor. E Jó disse o seguinte: mulher, o que eu tinha é de Deus. Ele me deu, ele tomou. Nasci nu, não vou voltar. E tem mais um, mulher. Tem mais um. Receberemos somente o bem de Deus e não o mal? Esse Deus que manda bem também manda mal. E no final da história, Jó disse o quê? Antes eu te conhecia, te ouvi falar, mas agora devo te mandar. Cantar um Senhor bem não, mas essa é a passagem. Ainda bem, Tiago, Então, assim, diga aí. meus irmãos, tendes por motivo de toda alegria ao passares por várias provações. Amém. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Amém. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Amém. Seja deficiente é aquele indivíduo que precisa de muleta para trás. Ele tem que se segurar em algo, porque se ele não se segurar, ele não se sente seguro. Às vezes eu tiro a muleta, ele diz, vai, Depende de mim. aí ele fica. E aí ele vai aumentando a perseverança. Opa, dei passo, opa, dei outro, vai indo, vai olhando para Cristo e prosseguindo, olhando para Cristo e prosseguindo. E vai se desvencilhando daquilo que ele está seguro. Vai deixando de ser aquele cristão deficiente. Verdade. E vai mudando outros. Então, obrigado. Então, irmãos, aí, agora a segunda parte do dizer, para nos curar de qualquer resquício de autoconfiança e nos fazer sempre entender e viver dura pela graça de Deus em Cristo Jesus, que nunca sou bastante a parte da graça que emana do Calvário. Nunca sou bastante. Eu nunca me basto. Irmãos, é uma luta. Lutar com o meu eu todos os dias para dizer tudo que eu tenho e que sou, como dizer como Paulo, eu sou o que sou pela graça de Deus. A minha identidade, toda ela é fruto da graça de Deus. Então é isso aqui, irmãos, ó. Esse Deus vai permitir, irmãos, ao longo da nossa vida, esses momentos de incertezas, de problemas, de lutas, de insegurança. Você vai questionar como o Salmo 77, Senhor Deus, tu esqueceste da misericórdia, tu esqueceste das tuas promessas, ó Deus, eu clamo e tu não me ouves. Então Deus vai permitir esses momentos nas nossas vidas. Vai permitir, irmãos, não é só uma vez não, diversas vezes. Porque cada vez que Ele fizer isso, Ele vai estar nos curando desse resquício da autoconfiança. De que sozinho eu consigo, de que eu não dependo de igreja, eu não dependo de família, eu não dependo de ninguém. Não é assim que a gente fala? Você nunca fala isso? Não, eu já falei. Eu falei demais, quebrei a cara demais. Eu vou quebrando, vou queimando a língua. Deus tem como, Deus sabe trabalhar comigo. Mas, irmão, olha quem gosta de falar isso. Deus bota a língua dele para queimar. Bota. Elias vai comer da mão da viúva. Vai chegar lá e diz, eu só tenho para mim meu filho. Ele diz, vai mulher, bota aí. Bote aí, vamos multiplicar. Então, irmãos, olha, não adianta. Enquanto esse discurso estiver na minha boca,
mas muito mais do meu coração, Deus vai mandando luta, Deus vai mandando arrojo, Deus vai mandando problema, Deus vai fechando o sol, que é para no final as palavras serem de gratidão, não de murmuração. Para no final eu estar fortalecido na fé para ajudar outros. Não é fortalecido na fé para me gabar, olha o tanto que eu sou crente, melhor do que tu. Eu sou melhor do que tu, porque eu passei tanta luta na minha vida. Eu passei doença, passei desemprego, passei isso. Está vendo tanto que eu sou crente agora? Não é isso não. Deus vai curar a gente nessa caminhada para nos colocar do tamanhozinho dos outros, para apoiarmos nos ombros deles e ele nos nossos, levarmos as cargas uns dos outros, no amor de Cristo Jesus e chegarmos no céu juntos, dependendo uns dos outros. Porque depender uns dos outros fortalece a comunhão e revela a beleza do corpo e da unidade do corpo de Cristo. Vamos para outra agora? Devo usar todos os meios de graça. Agora aqui é a parte prática. Qual é a minha responsabilidade? Devo usar todos os meios de graça. Vamos lá? Com toda a diligência, manter uma vida de oração, meditação na palavra de Deus, viver em comunhão com a igreja de Cristo e sempre aplicar o coração aos princípios do Evangelho, para que cesse em eu viver toda a motivação de salvação por obras. Confie somente em Cristo, morto e ressurreto, dentre os mortos. Esperança da vida eterna e plena com Deus. Então, vamos lá? Então, seremos voluntários e frutíferos do reino de Deus e consolaremos nossos irmãos na fé, quando a certeza da graça firmar o nosso coração na pessoa, obra e mérito de Cristo. O resultado vai ser esse. Deus não quer ninguém para a vitrine. Já viu o boneco de vitrine? Deus não quer ninguém na vitrine. Esse negócio de Deus botar a gente em vitrine não existe. E eu já falei para vocês o que é isso. Esse negócio de igreja está achando que é melhor do que os outros, que está na igreja melhor. É porque minha igreja é calvinista, minha igreja é reformada, hein? Minha igreja é histórica, minha igreja foi fundada por Zwinglio, ou minha igreja foi fundada por John Knox. Irmão, isso no reino dos céus, isso faz nada. Olha, eu sou formado em teologia, isso também não vale nada. Eu tenho 50 anos de crente, estou quase entrando no INSS espiritual, viu? Daqui a pouco não preciso mais nem orar, não preciso mais ler a Bíblia, porque eu já estou me aposentando espiritualmente. Isso também não vale nada. Lembre que depois que as palavras de Jesus para Pedro foi assim, Pedro, quando tu eras novo, rapaz, olha que lembra Pedro. Pedro lembra desse jovenzinho, sabe? Adolescente, 17 anos, 15, cheio de energia. Rapaz, dormia pouco, não cansava, trabalhava pouco, nadava. Como Pedro, impossível daquele jeito. Sapeca. Lembra, Pedro, quando tu eras menino, que tu se cingias? E cingir, irmão, é se vestir. Mas ali significa também que os homens vestiam um vestido, também usavam vestidos. Diferente das mulheres, mas era um vestido. Só que o vestido não atrapalha a mulher. Quando a mulher está com o vestido, não diz que a mulher não consegue andar, diz que a mulher está piada, né? Não é verdade? Não fala, a mulher está piada, o vestido está atrapalhando a mulher andar. Os homens e as mulheres também suspendiam um pouco o vestido e amarravam assim, de tal forma que as canelas ficavam um pouco para o lado de fora para andar mais rápido, para o vestido não atrapalhar, então andava rápido. Então Jesus está dizendo para Pedro, Pedro, quando tu eras mais novo, tu te cingias. Eu já estou terminando. Tu te cingias. E olha só, irmãos, essas palavras você tem que parar para pensar e imaginar o que está acontecendo. Irmãos, você já teve a oportunidade de um dia quebrar o pé e não conseguir, ou acontecer qualquer coisa e você não conseguir calçar os seus sapatos? Já passou por um problema assim? Já? Nunca não? Você já passou por algum problema assim que alguém teve que te vestir? Que alguém teve que te ajudar a fazer alguma coisa? Já passou por um problema assim? Você tem que depender do outro para fazer algo tão simples que você fazia assim no instalar dele. Aquilo dá uma certa frustração no ser, não dá?
isso aí, rapaz, se eu tivesse bom, rapaz, eu já tinha feito. E pergunta, Jesus está dizendo para Pedro, quando tu eras mais moço, tu te cingias. Ou seja, tu tinha aquela sensação de independência, de habilidade, sabe? De fazer o que tu querias. De ter assim, essa falsa sensação de autonomia. Sabe, irmão? Essa falsa sensação de autonomia que temos. E a gente só sente falta de um membro em nós quando ele está prejudicado, quando nós o perdemos, infelizmente, nós sentimos a falta. Como era bom quando eu podia calçar as minhas botinas. Uma vez eu quebrei o dedo do pé num retiro da igreja aí e passei 21 dias com esse pé imobilizado, não podia calçar minhas botinas. E eu gosto muito de passar o dia todo calçado numa botina, eu me sinto assim, nu, se eu não tiver de botina. E eu lembro que eu fiquei tão perturbado, irmão, com um pé calçado na botina e o outro tá frio, assim, e com aquela faixa, e eu não podia fazer nada, e eu ficava agoniado. E aí eu estou lembrando aqui desse relato, dialogando com o acontecimento de Pedro. Pedro tinha aquela sensação de se vestir ele mesmo, essa sensação de independência, de andar desembaraçadamente, de ir para onde ele queria, não é? Aí Jesus disse, mas quando tu ficares velho, alguém vai te sentir. Aí já é diferente. Alguém vai te sentir. E vai te levar para um lugar que tu não queres. Ninguém quer morrer. Ainda mais morrer de uma forma tão cruenta. Ninguém quer ver a vida acabar de forma tão cruenta assim. A gente já sabe que a vida vai acabar. Mas de uma forma tão cruenta assim, tão terrível. E Jesus já está dizendo para ele, no final da tua agenda, Pedro, tu vai glorificar a Deus dessa forma. Não adianta correr, Pedro. Não existe nenhum inconstante que erre esses planos de Deus. O que Deus planejou para nós, irmãos, por mais inconstante que sejamos, Ele vai fazer que nós cumpramos toda esta agenda da cruz que Ele determinou para cada um dos discípulos dele. Você sabe por quê, irmãos? Cristo determinou para cada um dos discípulos dele a agenda da cruz. Porque o último parágrafo desta agenda é o da glória. Porque só vai ter glória com Cristo quem antes teve a cruz de Cristo sobre si. Quem antes trilhou o caminho da cruz, se identificou com a cruz, levou sobre si a sua cruz, a vergonha da cruz, o evangelho da cruz. No final desta agenda, o último parágrafo dele, é o que Cristo diz. Desta forma, Pedro, tu irás morrer para a glória do meu Pai. Entenderam? 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 Então, irmão, que Deus nos dê essa palavra hoje. Essa agenda da cruz, o último parágrafo dela é a glória de Cristo. E que Deus nos dê graça, porque virão momentos em nossas vidas, irmãos, terríveis. Mas saibamos que o Espírito Santo ainda continuará em nós e conosco, porque estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que a graça não desiste de nós, apesar dos nossos problemas, apesar das nossas personalidades, apesar do nosso caráter ainda imperfeito, que a graça continua trabalhando em nós como um fermento na massa do pão. Você vai fazer o pão e coloca fermento biológico ali, você não sabe como é que está trabalhando ali. Depois de uma hora você vai e abre a bacia e você vê a massa do pão grande, pronta para produzir 100, 200 pães ou mais pães. Assim é o Evangelho da Graça. Está trabalhando em nós de forma silenciosa, por mais que não vejamos, mas o Evangelho está trabalhando. E a nossa responsabilidade, irmãos, é orar, ler a palavra, pedir a graça de Deus todos os dias, cultivar esse senso da dependência do Evangelho de Cristo Jesus, dependência em Deus, e amarmos uns aos outros, irmãos, e investirmos no reino dos céus. Porque para finalizar, o final de tudo é isso. Sabe o que Deus vai fazer conosco? Deus vai mandar essas lutas, essas incertezas, essas inseguranças, para nos curar, para nos moldar, para trabalhar em nós, mas para nos devolver para dentro da igreja. Para dentro da igreja. Para que eu seja útil aos irmãos, vocês sejam úteis uns aos outros, nós amemos uns aos outros, e a cada dia a unidade do corpo de Cristo seja fortalecida e a beleza da glória de Cristo Jesus
seja vista na vida de cada um de nós. É isso que o Evangelho tem para nós. Amém? Então eu quero orar para os irmãos e passar para o pastor. Senhor, obrigado por tua palavra, por mais este assunto da confissão de fé, tão prático, tão sério, tão maravilhoso. Muito obrigado, porque o teu Evangelho mais uma vez nos desmascara, o teu Evangelho nos desarma e o teu Evangelho nos dá esperança de que o Senhor está trabalhando em nós pelo teu Espírito Santo, pela tua palavra, pela tua graça. Muito obrigado pela pessoa de Cristo Jesus, que tem estado conosco e tem nos dado graça. Muito obrigado por tudo, perdoe os nossos pecados e nos ajuda, Senhor, porque nós somos verdadeiramente fracos e pecadores. Amém e amém. Irmãos, vamos de pé, louvamos a Deus com o hino 286. Alvos mais que a neve, é o título do hino. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, diz João em sua primeira carta 1, versículo 9, 286. Alvos mais que a neve. O hino fala de confissão, o hino fala de perdão, de pureza. Vamos cantar, irmãos, com o coração, como se fosse uma oração feita a Cristo. Seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue, que por nós veio
Coríntios, capítulo 11, verso 23. Inicia a leitura. Paulo, escrevendo àqueles irmãos, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém. Se assentem, irmãos. Irmãos, o texto é bem claro em dizer que se em volta da mesa há juízo, em volta da mesa também há graça. A graça, em volta da mesa há exame, em volta da mesa a recobração de esperança, de ânimo, porque Paulo diz: à medida que vocês participam, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. E Paulo mais atrás diz àqueles irmãos: porventura o cálice que abençoamos não é o cálice da comunhão dos santos? O pão que partimos não é porventura o pão da comunhão dos santos, ou do corpo do Senhor que representa a comunhão dos santos? Então, irmãos, é muito mais do que o pão, é muito mais do que o simples vinho. São elementos que Deus, pela sua graça, quis separar para representar de forma muito categórica aquilo que Cristo fez por nós. E a ordem de Paulo é: examine e participa, ou examine-se o homem a si mesmo, e assim, é uma ordem. Ou seja, nós não temos autorização de fugir da comunhão, da mesa do Senhor. Embora sejamos imperfeitos ou incapazes de em nós mesmos termos dignidade para se apropriar da mesa do Senhor, porque somos pecadores, somos falhos, mas o exame aqui é justamente esse exame que se faz debaixo da luz da palavra de Deus, tendo como elemento esses recursos da graça, que é o sacrifício de Cristo em prol de nós pecadores. E a implicação da ceia é examinar-se e considerar o que significa esses elementos para cada um de nós. Esse pão representa a nossa comunhão, que por conta das nossas próprias imperfeições é quebrada muitas vezes, é partida muitas vezes, é tomada de mácula muitas vezes por causa de nós mesmos, por causa das nossas fraquezas, por causa ainda das nossas limitações, por causa ainda das nossas próprias brigas, querelas, discussões ínfimas, pequenas, nós diminuímos essa comunhão, ou nós partimos essa comunhão. Agora, o que representa o cálice? Representa o sangue da nova aliança, esse sangue que foi derramado para o perdão e purificação de todos os nossos pecados. Essa comunhão com Deus que por nós também é partida, que por nós também é maculada, por causa dos nossos próprios pecados, por causa das nossas próprias imperfeições, por causa da nossa incapacidade de viver à altura da luz que o Senhor nos trouxe, nós quebramos essa comunhão, tanto uns para com os outros, bem como para com Deus. E o exame é justamente esse exame consciente do indivíduo que sabe que em si mesmo ele não tem nenhuma dignidade para estar aqui, para pertencer a esse povo, para participar da mesa do Senhor, mas ele, consciente das suas limitações e imperfeições, ele diz como João, ele confessa os seus pecados em arrependimento. E a imagem da ceia, ou da primeira ceia celebrada com os discípulos, se contrapõe à ceia dos verdadeiros discípulos, porque na ceia Judas sai rapidamente para consumar o pecado que já estava no coração. O discípulo verdadeiro não, ele fica. Ele se examina, ele reconhece suas limitações e sabe que só a vida em Jesus Cristo
e que ele só tem capacidade de vencer os seus próprios pecados, as suas próprias limitações, as suas próprias fraquezas, buscando essa vida em Cristo Jesus, buscando essa comunhão em Jesus Cristo, que inicia a partir de uma confissão sincera dos seus próprios pecados. Que diante da mesa do Senhor ele olha para os elementos e vê Cristo, olha para si mesmo e não vê a dignidade, e mesmo assim se examinando e confessando os seus pecados, ele vai buscar vida em Cristo. Amém. Que está aqui representado por esses elementos, que é o pão e o cálice. E buscando vida em Jesus Cristo de forma sincera, considerando o pão e o cálice, Paulo diz, eles se ajudam para melhor e não para pior. Nós nos ajuntamos para sairmos daqui melhor e não para sairmos daqui pior. Então, se há juízo em volta da mesa, irmãos, há também graça. Amém. Há também confirmação de comunhão tanto para com Deus como para com os irmãos. Se há juízo, há também graça. E é justamente essa a implicação da ceia, buscarmos graça, buscarmos confirmar a nossa comunhão em Cristo uns para com os outros. A despeito das fraquezas, devemos confessar e deixá-las. Buscar força em Cristo para vencê-la. Buscar recursos espirituais para superá-las. E à medida que assim fazemos, estamos, como diz Paulo, não como estavam alguns dos irmãos em Corinto, dormindo, não poucos já estavam sonolentos, apáticos, porque estavam desprezando as implicações em volta da mesa. Que nesta manhã, irmãos, nós olhemos para Cristo, examinando os nossos corações de forma bastante sincera e pessoal. Que você olhe para si mesmo, olhe para as suas condições espirituais, e que você veja que somente em Cristo você conseguirá vencer os seus próprios pecados. Somente em Cristo você conseguirá vencer aquilo que macula a sua comunhão uns para com os outros e com o Senhor Jesus Cristo. E que nessa manhã você, de forma sincera, saia daqui melhor do que entrou. Saia daqui para melhor e não para pior. E é dessa forma que Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo e assim coma. Coma com a devoção de que um discípulo deve comer. Beba com a sede espiritual que um verdadeiro cristão deve beber. Veja Cristo nesses elementos e a graça lhe fortalecendo a partir dessa participação sincera e legítima. É assim que nós devemos participar da ceia, irmãos. É assim que Paulo diz: coma. É assim que vocês devem comer. Debaixo desse mesmo exame, entrando nesse exame, debaixo desse mesmo exame profundo que a palavra de Deus perscruta no nosso interior, é dessa forma que vocês devem participar. Confessando, sinceramente se examinando e sinceramente participando. Para que as implicações de juízo não venham sobre nós, mas pelo contrário, que os recursos da graça sejam mais abundantes ainda sobre as nossas vidas. Amém. Vamos orar. Eu quero pedir aos irmãos que curvem as frontes. Eu estarei orando junto com os irmãos, dando tempo àqueles que ainda não se examinaram, que se examinem, que se julgue ou julgue a si mesmo. Vamos orar. Senhor, esta manhã é uma manhã de alegria, Senhor. Esta manhã é uma manhã de comunhão. É uma manhã, Senhor, de renovação da esperança, no amor, na comunhão, nos dons e nas graças que temos recebido do Senhor Jesus. Porque nesta manhã, Senhor, Tu colocas diante de nós, Pai, a mesa do Teu Filho Jesus, que aqui está representada, Senhor, através deste pão que representa o corpo, a comunhão dos santos. E que aqui também está representado aquele sangue através deste vinho, que é o cálice, Senhor. Aquele sangue que foi moído, que foi derramado, aquele corpo que foi traspassado por causa dos nossos pecados. Tendo aquele sangue vertido, Senhor, em substituição a pecadores como nós. Cristo derramou seu sangue. Amém. Este sangue, Senhor, que nos purifica de todo pecado, de toda mancha, de toda mácula, de toda sujeira. Ó Deus, pedimos a Ti que este pão, que este vinho, Senhor, seja separado do uso comum nesta manhã,
e seja como meio de graça a fortalecer os teus filhos nesta manhã, Senhor. A trazer ao coração dos teus filhos, Senhor, maior engajamento, Senhor. Maior compromisso, Senhor. Maior sinceridade, ó Deus. Maior apreço pela santidade e odeio pelo pecado, Senhor, e ódio pelo pecado. Que nós nessa manhã, Senhor, não olhemos para nós mesmos, Senhor, mas pelo contrário, se examinando de forma legítima e sincera, como diz a tua palavra, olhemos para Cristo, Senhor. Amém. O único que pode nos purificar dos pecados, o único que pode nos trazer a vida que é dele, a vida da ressurreição. Aquele que pode nos fortalecer a fim de que vençamos os pecados, as fraquezas. Aquele que sem ele nada podemos fazer, Senhor. Nesta manhã nós estamos aqui diante de Ti, confessando também os nossos pecados, aqueles mais secretos, aqueles escondidos, ó Deus, que nutrimos contra o nosso irmão, que nutrimos contra a Tua vontade santa, contra a Tua lei, e que corriqueiramente, Senhor, incorremos nele, tropeçamos nele. Meu Deus, tem misericórdia, que nessa manhã o Senhor nos dê graça para vencer. Perdoa os nossos pecados e traz aos nossos corações o verdadeiro arrependimento, Senhor. Amém, Senhor. O verdadeiro arrependimento, ó Deus, que traz a tristeza, que nos leva a buscar, Senhor, a vivermos para Ti, Pai. Traz o verdadeiro arrependimento ao coração do Teu povo. Amém. É o que nós nessa manhã te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aquele que é batizado, está em comunhão com a igreja, uns com os outros, se coloque em pé para participar da mesa do Senhor. Já que o Chicago estará servindo, se coloque em pé aqueles que forem participar. Irmãos, o texto é bem categórico em dizer que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão e tendo dado graças, partiu, disse que isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Da mesma forma, Ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazer isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Então nós vamos fazer memória de Cristo, comendo o pão, que representa o corpo, tomando o cálice, que representa o sangue. Senhor, agradecemos mais uma vez pela comunhão, pelo perdão, pela purificação que a Tua vida traz a nossa. Agradecemos pela paciência, pela misericórdia. Agradecemos, Pai, pela Tua longanimidade para com as nossas vidas. E
A alegria, Senhor, da salvação esteja enraizada no coração do teu povo de forma abundante, Senhor. E o Senhor possa recobrar nesta manhã o apetite espiritual do teu povo, Senhor. Amém, Senhor. Teu povo como crianças recém-nascidas que desejam o leite, Senhor. Pai, que por meio dele a criança cresça, assim também nós, Pai. Tenhamos o apetite espiritual para desejar ardentemente crescer, Pai. Nos apropriar da vida de Cristo, ser como Cristo, ser semelhantes a Ele. Se comportar como Ele se comportou, tendo o mesmo sentimento que teve nele, o que houve nele. Nos humilhar, Senhor, como servo, como Ele, Senhor, também foi, Pai. Amém. Que a vida de Cristo, Senhor, seja a nossa vida. Tem piedade e misericórdia de nós. É o que te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém.